Começando mais uma edição do Podcast Timão, um podcast especial, porque é podcast de título paulista, podcast 79, o seu noticiário bissemanal sobre as notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Se é noticiário, é lógico que é sobre as notícias. E comigo hoje estão dois representantes da turma de... digamos assim, corintianos juramentados, de especialistas em Sport Clube Corinthians Paulista. Um dos especialistas hoje está entregue ao departamento médico. Vou até abrir o WhatsApp, porque é interessante. Parece release de departamento médico de clube de futebol. Rodrigo Vessoni me escreve assim: estou com uma inflamação na gengiva que tá foda. Não consigo falar direito, estou com muita dor. Por isso, Rodrigo Vessoni é ausência neste podcast 79, mas temos a presença de Vitor Guedes, o Vitão Show. Tudo bem, Vitor Guedes? Está mais calmo hoje? No último podcast você estava um pouco nervoso, fiquei até com medo de você, cara. Não, nervoso não. O Corinthians às vezes me irrita. Agora, aqui é Corinthians, não tem inflamação de garganta, né? Aqui não tem essas coisas não, né? Você tá querendo dizer o que do nosso Vessoni? Tô brincando. Você gostaria de dizer médico? Estou com uma inflamação na gengiva que tá foda. Eu achei um pouco chulo, assim, né? Eu que sou mais acostumado com garbo e elegância, fiquei um pouco chocado. Beleza, mas é foda. O próximo boletim médico será na terça-feira, é isso? Próximo podcast. E aí, tudo tranquilo, Vitão? Tudo tranquilo, enfim. Expectativa agora pro brasileiro, né? Libertadores do Paulistão já era, já que esse time não sabe jogar mata-mata, que saiba jogar de novo um interminável pontos corridos que se avizinha. Bonito isso que se avizinha, não? Bonito também, bonito. Vou anotar e vou usar em algum dia da semana. Nessa semana ainda eu uso esse se avizinha, provavelmente na rádio, no finalzinho do programa. Pra ninguém ouvir, né, Vitão? Tá certo. Falando nisso, Teleco, 1910, aqui a gente não vai comentar a final do Campeonato Paulista, a gente não quer saber quem ganhou o estadual, quem perdeu o estadual, aqui é programa de Corinthians, então se você ligar em qualquer lugar você vai ter que ficar ouvindo coisa de Santos e o caramba e tal, aqui é notícias do Corinthians, ponto final. Então vamos falar de Campeonato Brasileiro e esse é o objetivo do ouvinte que acompanha o podcast Timão e por isso que o ouvinte acompanha a gente, porque é Corinthians o tempo inteiro. Libertadores já era, estadual já era, agora é Campeonato Brasileiro, Tele. Como é o hepta, meu caro Marco Belo. E eu acho que não grita com o de jeito nenhum. Estamos rumo ao hepta. Não quer dizer que a gente chegue lá esse ano. É assim, acho que a gente tem possibilidades. Eu falei com bastante gente, pessoal mais preocupado, achando que fica no meio da tabela. Tem gente achando que vai ser rebaixado. Tem gente achando que já é praticamente campeão. Eu acho que fica entre os 5 primeiros e luta pelo título, por que não? Você conversou com populares, é isso? Não, colegas do Twitter, porque popular sou eu. Ah, tá certo. Então, o que foi o Vitor Guedes? Popular, ele só frequenta a High Society ali, Sala Júlio Prestes, ópera, né? Não quer dizer que eu sou uma pessoa popular, mas eu sou uma pessoa do povo, né? Imagina ele no inferninho ali perguntando pro povo. Vitor Guedes na ZL, ele é assim, ele sai descalço, chinelo, disfarçado, né? Coloca um bonezinho e conversa com populares para ouvir a opinião do povo, que o povo tá achando. Eu vou aproveitar que o Corinthians não jogou mesmo no final de semana. E nós estamos falando sobre um time que não jogou porque foi eliminado de forma ridícula. Então eu vou aproveitar e contar uma história sobre falar ou não com populares, embora eu sou do povo, né, Marco Belo? Foi ano passado essa história, aconteceu outras vezes, mas essa foi a mais bizarra. Eu moro razoavelmente perto do metrô, enfim, e minha religião não permite usar guarda-chuva. Aqui usar guarda-chuva é coisa de fronha, né? Eu me recuso a usar guarda-chuva. E caiu, é lógico, enfim. Caiu o mundo de manhã na ZL e eu cheguei ensopado à estação do metrô. E me dirigia, né? Entrei no metrô de manhã. O metrô da linha vermelha de manhã é um tesão, né? Aquela coisa vazia, né? Aprazível. E, enfim, depois de 800 vagões, eu consegui entrar na merda do trem, do metrô.
pra ir pra República, que eu dava aula numa faculdade que ficava bem na Praça da República. Hoje eu dou aula ali em Guarulhos, enfim. Entrei no metrô, todo ensopado, trash, todo molhado, fudido. Caneta vazou e molhou o bolso da calça jeans, aquela várzea Vitor Guedes tradicional. Aí um cidadão olhou pra mim assim, de manhã, não tava lá assim, cara, você é igual aquele cara do Sport TV. Só que nem fudendo, o cara até essa hora todo fudido do metrô. Eu nem respondi, ele achou que era um sósia, sei lá o que ele achou. Ele ficou pensando, um cara na televisão. E você não se revelou pra ele? Não, eu ri, eu não falei nada, cara. Quem sabe, Dimas, você levanta o sovaco e vai ter a estação sem se mexer, do jeito que você entra, você fica. E foi uma cena ridícula. O cara falou assim, não, você é igual o cara, mas nem fudendo que o filho da puta até essa hora aqui fudido no metrô, ensopado nesse estado, né? É o jornalismo glamour. É porque você é um perdulário, né, Vitor Guedes? São mais de 50 mil reais de cachê para cada programa da Sport TV e você torra tudo em birita e pizza. Na Vila Mimosa, ele passa na Vila Mimosa no Rio de Janeiro e volta para São Paulo sem um tostão no bolso. Seguinte, crianças que ouvem o programa, usem guarda-chuva, não façam como o Vitão, não é coisa de fronha, não, guarda-chuva é feito para usar na chuva, para não se molhar. Não é, Vitor Guedes, ou não? Vai manter a opinião? Eu tenho nome a zelar, né? Eu me recuso, né? Pra mim, começa usando guarda-chuva, daqui a pouco tá jogando um voleizinho. Depois... Jogando um voleizinho é ótimo. Aí, enfim, né? Começa assim, né? Papai, posso usar guarda-chuva? Papai, quero jogar vôlei. Depois vai falar o que lá em casa? Vitor Guedes, você que é um sujeito um pouco nervoso, aliás, a reação ao último podcast foi assim, o Vitão me representou, o Vitor Guedes falou o que eu queria, o Vitor é a voz do povo, o Vitor é a voz da Fiel. O pessoal gostou de toda a sua intensidade no último programa, Vitor Guedes. Intensidade é a palavra da moda no Corinthians, né? Mas também teve quem me cornetou, eu não lembro o nome da nossa ouvinte, que falou que eu de maracujina, enfim. Enfim, a gente não pode ser fake, né, Marco Bela? A gente tem que falar o que a gente pensa do nosso jeito. Sim. Somos 4 membros, cada um tem seu estilo, né? Eu sou disparado, mais elegante e sereno, mas cada um, enfim, a gente é do jeito que a gente é. Enfim, eu estava realmente indignado, como estou, e não adianta a gente fingir que não tá, né? Estamos para passar a nossa verdade pro ouvinte, ainda que não sejamos o dono da verdade, né? Você sem querer puxou um assunto aqui, você falou que somos 4, somos diferentes, temos jeitos diferentes. Eu tô ansioso para ouvir o show do Vitão, tô ansioso para ouvir o programa do Vitor Guedes que estreará em breve, e o Teleco Press já estreou. Show do Vitão ou corneta do Vitão? Vocês decidiram, corneta do Vitão, o que você quiser, quando estrear, estreou. E o ouvinte fica sabendo, né? Corneta do Vitão, Vitão é... Não vou falar o que fazer polidense do Vitão, não dá, né? Seria legal, de meia calça e tudo. Agora no sábado estreou o Teleco Press, o primeiro, Teleco. Muito bom, assisti, foi um dos ouvintes. Fale sobre o Teleco Press, Teleco, sobre o que tratou, sobre o que é o programa. Convido o ouvinte aí a acompanhar o primeiro Teleco Press, que ainda está no YouTube, no SoundCloud, enfim. No nosso canal, né? Lembrando que no nosso canal, né? Exatamente, no podcast. Consegue ouvir o Teleco Press, como virar o programa do Belo, o strip do Vessone, o que for. Marcos Belo, todos no nosso mesmo canal. E vôlei. O primeiro programa do Teleco Press, ele falou sobre a base. Eu falei com o Paulo Borges. O Paulo Borges ele trabalha na MV Esportes. Ele tanto é professor, né, de jovens talentos, como também ele é olheiro. E ele falou bastante sobre a base. Ele trabalhou no Corinthians por volta de 2011. Então a gente falou dos jogadores que agora estão indo para o Sub-20, como o Léo Jabá, né, o Felipe, goleiro que foi que disputou a última Copa São Paulo. Eu acho que foi um papo bem bacana. E toda semana eu vou tentar falar com gente não famosa, né? Não vou falar com nenhum superstar aí, algum Marco Polo Del Nero, algum Vitor Guedes. Eu vou falar com gente aqui que a gente convive, que acho que pode adicionar. E cada um tem a sua visão de Corinthians e viveu coisas diferentes dentro do seu corintianismo. Eu acho que a gente sempre pode trazer um papo interessante para o ouvinte. Só dou entrevista na linha vermelha do metrô em dias de chuva, se ele quiser me entrevistar. E o braço precisa ficar levantado. Quem quiser
Quem quiser acompanhar o Teleco Press, o Cornetadas do Vitão, Corneta do Vitão, sei lá como é que vai chamar, o meu programa que também não sei o nome ainda, o programa do Vessone, enfim, canal Podcast Mão. Fica acompanhando pelo Twitter, que vai sair o Podcast Mão com os 4 participantes, ou às vezes com os 3, enfim, quando o Vessone tá com dorzinha na garganta, terça e sexta. Daí na terça. Ele podia arrumar. Posso te interromper, Marco Belo, rapidinho? Para pedir para os anunciantes, o pessoal da Napion, o pessoal que trabalha com gargarejo, quiser anunciar no programa do Vessone, fique à vontade, né? Pode voltar, desculpa atrapalhar. Continua. Nada, que isso. E o pessoal também que faz aquele paninho com álcool, com algodão, pro Vessone dormir, porque daí ele acorda no dia seguinte com a garganta melhor. Mas enfim, na quarta, na quinta, nos dias em que o Podcast Mão não estiver no ar, com todos os integrantes, vai ter sempre, ou quase sempre, um programa especial de um dos integrantes, ou seja, você entra todo dia no canal do Podcast Mão, que quase todo dia vai ter programa novo para você. Se você gostar do Vitor Guedes, não gostar do Teleco, não gostar de mim, gostar do Vessone, gostar do Teleco, não gostar do Vitor Guedes, você escolhe, entra só no programa do Vessone, não ouve o do Teleco, ouve o do Vitão, não ouve o meu, ou faz o contrário, você ouve o que você quiser, mas o importante é que vai ter material para todo tipo de gosto, para todo tipo de gente. Se você gosta de um, não gosta de outro, gosta de todos, o que seria mais legal ainda, daí você vai ter material todo dia sobre o Corinthians, e são programas diferentes, com assuntos diferentes, com o jeito de cada um. O do Vitão vai ser do jeito dele, o do Teleco do jeito dele, como já foi o Teleco Press, o meu e do Vessone, enfim. É uma surpresa que a gente programou para este mês de maio, para a galera que acompanha, e tudo pelo canal do Podcast Mão, em todas as formas, aí, YouTube, SoundCloud, iTunes, enfim, onde você quiser entrar. E nesse podcast de hoje, antes da gente entrar nos assuntos, que até agora a gente só falou bobagem, antes da gente entrar nos assuntos, nesse podcast, o ouvinte participa com a hashtag PodcastMão79, hashtag PodcastMão79 no Twitter, e concorre a uma caneca da loja, da mega loja do Corinthians no Parque São Jorge, da loja do Corinthians na Rua São Jorge, número 777, a loja que fica dentro do clube. O Nelsinho separou uma caneca muito legal, a foto da caneca tá lá no Twitter, e para você participar e concorrer a esta caneca é só você escrever no Twitter hashtag PodcastMão79 e você já está concorrendo. A partir de hoje, no próximo programa, a gente fala o nome do vencedor. Olha quem já está participando. Antes do programa, que a gente já colocou a foto e o pessoal já começou a participar. Beatriz Moraes, Kiko Cheiroso, que beleza, Gil Máximos, Paulo Ramos, Rosana Araújo, Adilson Paulo Sérgio, Elisângela Aparecida, Andréia Mantovani, Paulo César SCCP, André Luiz, Misael Moreno, Lucas Beck, ou Bete, José Henrique, Jussara Mota, Miguel Ricciardi ou Ricciardi Neto, todo mundo curtindo aqui a foto da caneca e colocando. Tony Ramos Nunes também colocou hashtag PodcastMão79, faça como, participe da promoção. E o Nelsinho da mega loja do Parque São Jorge, a mega loja do Corinthians, vai ter o prazer de te entregar essa caneca caso você seja o vencedor. Se você não for, pode passar lá, tem todos os produtos relacionados ao Corinthians, e o ouvinte do Podcast Mão ganha 20% de desconto em toda a loja. Mega Mão, dentro do Parque São Jorge, dentro do clube, você não paga nada para estacionar na porta, é tranquilo para estacionar, funciona de segunda a sábado na Rua São Jorge 777. Aproveita, conhece o clube, conhece o museu e compra também o livro do Vitão, ou não compra também, dá uma folhada, dá uma lida, se você gostar você leva, se você não gostar você finge que não leu e põe ali na estante, que não tem problema nenhum. Teleco, assuntos do dia, ou dos últimos dias, ou dos próximos dias do Corinthians. O Felipe falou na segunda-feira no Parque Ecológico. Será que ele já saberá quem será o seu companheiro na zaga do Timão, Teleco? Marcão, se tem uma coisa confusa pra gente começar esse campeonato brasileiro, é a zaga. Essa segunda-feira anunciaram que a contraprova do Iago deu positivo, que todo mundo já sabia, e a partir desta terça-feira já deve ser comunicado ao Corinthians, né, ao TJD, ao Corinthians, que deu positivo.
Então o Iago ele fica suspenso por até 30 dias. Até 30 dias, que é o que vier primeiro. Ou os 30 dias, ou o julgamento. Aí a gente, de repente, ele pode ser mais cedo, né? Contando 30 dias a partir dessa terça-feira, ele só ia poder jogar de novo contra o rival. Ele ia perder 7 jogos. Tá? Grêmio, Vitória, Ponte Preta, Sport, Santos e Coritiba. No caso do Balbuena, que foi convocado esta segunda-feira para a Copa América, ele só estaria à disposição nos primeiros 2 jogos, Grêmio e Vitória. Daí ele vai também para a Copa América e... Dia 23. Isso, dia 23, né? Que seria o terceiro jogo da Ponte Preta. E aí ele pode ficar até 9 jogos fora. Nesses 9 jogos fora, ele só voltaria contra o América, lá dia 29 de junho. Isso depende, logicamente, da performance do Paraguai na competição. Então seria Felipe e Wilson. E se o Felipe não foi vendido, porque tem uma proposta do Porto. Na festa do Paulistão, né, deve ter sido um festaço de gala, parecido com o Oscar. O Felipe falou que ele pretende ficar no Corinthians, ele não pretende ir embora. E ouviu falar do Porto, que o Porto fez uma sondagem por ele, mas ele disse que quer ficar no Corinthians. Mas até aí, todo mundo que estava no Corinthians e foi para a China disse que queria ficar, não é verdade, Marco? Exatamente, são vários assuntos separados, mas que acabam se juntando, porque todos eles são relacionados à zaga. Primeiro, em relação ao Iago, Teleco, são 30 dias de suspensão, não a partir do momento em que o Corinthians é comunicado, que vai acontecer nessa terça-feira, a partir do momento que o juiz resolve suspender, né? Então pode ter um gap, um delay. Isso, entre a data que o Corinthians for comunicado e a suspensão, que é uma coisa meramente burocrática, né? O juizão lá do TJD, né? Não é o STJD, que é aquele do Campeonato Brasileiro, é o TJD, já que aconteceu no Campeonato Paulista, é o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol. O juiz vai receber o papel, falar, teve doping, então acho que eu vou suspender. Daí ele entra com a papelada, tem que assinar, autenticar e blá blá blá. Isso aí pode demorar 2, 3 dias, mas deve acontecer antes da estreia no Campeonato Brasileiro dia 15 contra o Grêmio. Então provavelmente no dia 15 o Iago estará suspenso. Daí é como o Teleco falou, é até 30 dias. O julgamento pode acontecer na segunda-feira, então ele ficaria suspenso sábado e domingo só. Ou pode acontecer daqui a 30 dias, daí ele vai ficar um mês sem poder jogar. Então depende muito da data em que for marcado o julgamento. Isso vai depender da habilidade do Corinthians nos bastidores para tentar marcar logo esse julgamento do Iago, já que é meio senso comum que o Iago vai ser absolvido, né? Então, quanto mais cedo for marcado este julgamento, melhor para o Corinthians. O que deve acontecer, o próprio Dr. Joaquim Grava já falou, ele vai assumir toda a culpa e ele provavelmente será suspenso, mas ele não trabalha no Corinthians diretamente. Ele é uma espécie de consultor médico do Corinthians. Ele não fica no dia a dia, ele não vai para o banco de reservas como os outros médicos que trabalham no clube. Então, na prática, não vai acontecer nada com essa suspensão, ele não vai poder atender no clube, coisa que ele já não faz. Enfim, esse é o caso do Iago. Em relação ao Balbuena, o Teleco falou, ele viaja dia 23, joga a Copa América, joga a primeira fase, e se o Paraguai fosse classificando, ele vai ficando, joga 2 amistosos, né, Teleco, se eu não me engano, antes da Copa América, por isso que ele viaja dia 23, e lá nos Estados Unidos, o final da Copa América é no final de junho, mas a gente não confia tanto assim no Paraguai, deve voltar antes. Em relação ao Felipe, o que me falaram no início do ano é que ele seria vendido na janela da metade do ano para a Europa, que o Corinthians conseguiu segurar um dos dois. Aliás, a proposta era pelo Felipe no final do ano, o Corinthians segurou, vendeu o Gil e não conseguiria segurar o Felipe no meio do ano, porque o Felipe é um jogador com bastante potencial para a Europa, é um jogador relativamente novo, acho que tem 27 anos, se eu não me engano, não é tão novo assim, mas é relativamente novo e já é jogador de seleção brasileira, né? Foi convocado para a seleção, enfim, o Corinthians pode até tentar fazer uma grana com ele, mas não é nem isso, não é nem o Corinthians querendo vender, é o staff do Felipe querendo colocá-lo na Europa, e seria muito difícil o Corinthians segurá-lo. Ele tem um contrato longo, o Corinthians deve fazer um dinheiro, embora não tenha a totalidade dos direitos econômicos, mas
Ele tem a totalidade do Felipe? Tem nada de empresário? O anunciado, né? O Corinthians é sempre cheio dessas surpresas. Mas era 50% do Corinthians, ele comprou os outros 50% agora por 13 milhões, então agora ele tem 100% do Felipe. Não tem nada do Bragantino mais? Ele era do Uran, né? Ele era uma parte do Uran. E também tem outra coisa, né? Se você lembrar bem, o Castan foi com essa idade para Roma. E tá aí, no Il Mensageiro saiu que o Castan ele podia ser emprestado. E, logicamente, o Corinthians já seria um dos candidatos naturais, né? A pegar o Castan emprestado. Ele não tá jogando lá, é isso? O Castan? A Libertadores dele foi espetacular. A Libertadores do título. Depois nunca foi o mesmo jogador, mas no Corinthians. É que ele teve um problema no cérebro. Teve um problema sério lá na Europa. Ele teve um problema sério. Quando ele voltou, ele já estava entrando pouco. Aí quando ele voltou, teve problemas em campo, falhou, e a torcida já pediu a cabeça. E aí ele ia ser emprestado. Mas as condições, inclusive no fim do ano, ele estava para vir do Corinthians, tinham já conversado, já estavam vendo onde que ele ia ficar, né, em São Paulo, perto do Parque São Jorge ou não. Mas as condições não eram muito amigáveis, porque a Roma estava falando em um empréstimo de 6 meses apenas, e isso daí não servia para o Corinthians naquele momento. Quem sabe agora, né? E em relação ao Felipe, a ideia é essa, é muito mais o staff do jogador querendo colocar ele na Europa do que o Corinthians querendo vender. Mas o Corinthians não se oporia a uma venda, até porque faria uma grana, ainda mais com essa informação do Teleco de que tem 100%. 7 a 8 milhões de euros, né? 2019. 2019, Enfim, Vitão, com tudo isso que a gente falou, o Teleco e eu, o Tite pode, no começo do Brasileiro, não ter Balbuena e não ter Iago, ter que formar a zaga com Felipe e com Wilson, e no segundo turno do Brasileiro ter Balbuena e Iago, não ter o Felipe. Daí seria o Balbuena e o Iago. Uma zaga no primeiro turno e uma zaga no segundo turno, Vitão. Duas zagas indefensáveis, né? Enfim, eu vejo o Wilson um jogador muito fraco, não teria contratado, jogador não pode jogar titular. E não há reserva, ele jogando, quem seria o reserva da base aqui? Pedro Henrique é fraco. E no segundo turno, sem Felipe, Balbuena e Iago, uma zaga pesada, né? A minha zaga no começo do ano seria, já disse aqui 200 vezes, Felipe e Balbuena, que o Tite nunca usou, né? Optou sempre por manter o Iago. Agora, o Wilson é um jogador muito fraco e eu não vejo. Eu acho que vejo problema pro Corinthians aí, porque nos últimos anos todos, o forte da equipe foi o sistema defensivo, né? Piorou muito já com a troca Bruno Henrique pro Ralf, que era a primeira proteção à zaga. Perdeu o grande jogador de defesa, que era o Gil, né? Os outros jogadores eram. Mas o diferenciado na linha de 4 era o Gil que saiu. Se perdeu o Felipe agora que subiu de produção depois no começo ruim, mas chegou à seleção brasileira. Enfim, tem limite, né? Essa coisa de cada hora entrar um e dar certo, eu acho que é um problema grave. O Corinthians já tem um ataque para fazer gol. Time com 9 o André é uma piada. Tem que ter a defesa forte para brigar pelo título. Então, e com essas zagas que você falou aí, Belo, eu vejo bastante problema pro Corinthians. Eu acho que o Bruno Henrique precisa de alguém melhor do que o Williams para brigar ali pela vaga de primeiro volante. Você mesmo falou, a zaga do Corinthians perdeu muito com a saída do Ralf. Eu acho que muito desse potencial defensivo do Corinthians era pelo Ralf. Muito era dos zagueiros, mas muito era pelo Ralf também, que protegia. O Ralf e o Gil, né? Eu ponho os dois, né? O Ralf e o Gil faz muita diferença. Exato. Faziam. Exato. De repente, colocando um cara com mais qualidade defensiva, eu acho que o Bruno Henrique tem qualidade, mas não para aquela posição. Alguém com mais qualidade defensiva ali, pode até colocar o Balbuena e o Iago, não acho uma zaga ruim, Balbuena e Iago, não acho. O Wilson, eu não acho que ele teria capacidade para ser titular, mas eu acho ele um bom reserva. Tá no nível do Edu Dracena, tem 28 anos de idade, já jogou no Grêmio, no Cruzeiro, no Palmeiras, ele não teria passagens por tantos times grandes só porque o empresário dele é bom pra caramba. Olha que eu falo jogador com mais clube que passou que não joga nada, hein? Quem? Fale, queremos saber. Queremos saber.
Ah, tá certo. Mas tem 28 anos de idade, é experiente, já disputou muito campeonato. Mas é reserva, né? Você falou, sim, ele é um bom reserva, isso que eu tô falando, ele é um bom reserva. Pra jogar ali, se o Balbuena ficar fora 9 rodadas, o Wilson aguenta 9 jogos de campeonato brasileiro. O Corinthians não vai deixar de ser campeão, porque o Wilson vai atuar em 9 jogos, é isso que eu tô falando. Eu acho que pra uma temporada inteira, eu concordo com você, ele não é o zagueiro ideal. Mas pra ocupar o lugar ali do Iago, que está suspenso um mês, ou do Balbuena, que está na Copa América, acho que o Wilson não é um nome ruim. Agora, se continuar com o Bruno Henrique falhando na proteção à zaga, porque ele é um cara com uma saída de bola rápida, mas com não tanta proteção à zaga assim, a zaga do Corinthians vai sofrer. E daí você não Sabe tem... que me chama atenção, Belo? Me chama atenção que nem eu, nem você, nem Teleco falamos de tudo, de Copa América, do Paraguai, do Balbuena, do Bruno Henrique, e ninguém citou o Elias. Porque realmente tá jogando muito pouco, né? Tanto que é o jogador titular da seleção brasileira, vai desfalcar durante a Copa América. E ninguém, inclusive eu, ignoramos, né? Se fosse falar do Elias, acho que fosse falar da pichação, da torcida que pegou no pé. Mas enfim, ignoramos completamente a ausência do Elias. Isso é sinal de alguma coisa ou é sinal de nada? Sabe o que dá uma certa tranquilidade, acho que ao torcedor do Corinthians em geral? O Maicon, que tá bem, que entrou bem quando o Elias estava machucado. Esse é o problema, né? Não, no lugar do Elias é ele que joga. No lugar do Elias é ele. Poderia ser o Rodriguinho, mas daí teria que colocar alguém no lugar do Rodriguinho. Então, para não mudar o time, para não ter que alterar mais peças, para mim, hoje é o Maicon reserva pra imediato mim é o Maicon, do Elias. mas eu acho que não é. Eu concordo com você, mas eu acho que pro Tite, com a chegada do Marquinhos Gabriel, a tendência é o Giovanni Augusto com o tornozelo jogar no meio campo e o Rodriguinho ser esse cara. Eu tô pra apostar pra você, eu escalaria o Maicon, mas tô pra acreditar que esse período vai ser do Rodriguinho nessa posição. Pra ele colocar o Giovanni Augusto e o Marquinhos como titulares. É o que eu imagino. Não é informação, é o que eu imagino que vai acontecer. Eu só acho que ele sacrificaria um dos dois, porque o Giovanni Augusto tá bem na posição em que ele está. Eu acho que o torcedor, e principalmente o treinador, tem que tomar muito cuidado para não se empolgar. Quem é a gente para falar sobre o Tite, né? Sabe mais do que todo mundo. Mas o treinador às vezes não pode se empolgar que um jogador está bem na posição e achar que ele vai continuar bem. Por exemplo, o Guilherme estava mal, mas ele não é ruim, não é um jogador ruim, sem qualidade. Ele não estava se adaptando naquela função. Ele mesmo falou várias vezes e o Tite acabou admitindo. Tanto que o Tite admitiu que pode colocar ele mais à frente. O Giovanni tá jogando bem numa posição. Ele já jogou no meio de campo, mas ninguém sabe se ele vai se adaptar bem no meio de campo do Corinthians, que é um meio de campo muito mais marcador, Vitão. Eu acho, sinceramente, que ele teve que se adaptar à função do lado direito do campo. Que ele tem muito mais característica e jogou mais vezes na carreira, assim no Figueirense, assim no Galo, e o jeito de jogar no meio campo. Ele foi bem. Nesse caso, a posição dele natural é o meio campo. Então eu enxergo assim. Entendi. Teleco, sobre o Elias e Rodriguinho, Marquinhos Gabriel, alguma opinião, algum palpite? Então, o Elias, eu acho que também tem um outro problema do Elias, né? Acho que estão exigindo do Elias uma coisa que ele não consegue dar. E assim, não é que ele não consegue porque ele não quer, não é bem o estilo dele, que é ser aquele líder que leva o time pra frente, que resolve tudo sozinho, né? E por isso eu acho que vem um pouco dessa decepção com o Elias aí, né? Não é que ele não jogue, ele não está naquela fase esplendorosa, mas também ele está tendo que tomar conta e ter algumas funções que ele não fez antes e que talvez ele não consiga. Não, ele já tem 30 anos e eu não vi ele como líder absoluto do elenco em outras equipes que ele jogou. Mesmo em 2009 estava fácil, né? Tinha ele, tinha o Ronaldo, tinha outros jogadores para tomar essa posição, né? Para ficar nessa função. Eu acho que uma possível entrada do Christian, se ele recuperasse a posição por quaisquer problemas que ele tenha, seja físico, intelectual, amoroso, psicológico, filosófico, qualquer que seja o problema do Christian, se ele recuperasse a posição, ele ia fazer crescer o futebol do Elias justamente por isso, por dividir a responsabilidade. Cara, eu tinha esquecido que existia o Christian no elenco, você acredita? Pois é. A gente falou de Williams, que é uma aberração. Não esquece.
Mas enfim, o Williams é uma brincadeira uma péssima contratação, mas troca esdrúxula com o Marcial. Enfim, falamos de Bruno Henrique, mas eu nem citei o Christian, porque parece que ele nem existe no elenco, né? O Christian de 2000, da primeira passagem, quando estou de volta, aquele jogador jogava muita bola. Não sei o que aconteceu, sei que não aparece, né? Não joga, não acontece. O diretor do Corinthians, às vezes a gente cobra, mas ele não é formado em educação física, em medicina, não é treinador de futebol e não fica no campo. Quando o diretor montou esse time, com certeza no papelzinho dele, no desenho do campinho dele lá, tava Christian Elias. Dá pra gente ver, pelo que o Corinthians gasta mensalmente com esses atletas, não criticando aqui o salário, a gente não tá aqui pra criticar quem ganha bem, quem ganha mal, porque o jogador não pediu pra ganhar isso ou aquilo também, não meteu uma arma na cabeça do diretor, então o jogador não tem culpa. O jogador pede, se o diretor quiser pagar, paga, se não quiser pagar, não paga. Mas eu pedi 30 mil reais pra fazer o podcast, pagaram, tô aqui. Verdade, a gente deu um cheque pré-datado e é bom você não descontar, porque já está assustado. 2073. Pelo que o Corinthians gasta mensalmente, é meio óbvio, né, que o diretor naquele campinho dele pensou, é lógico que os jogadores mais caros são aqueles que vêm para ser titular, embora todos falem, dinheiro não entra em campo, o técnico não escala porque ganha mais, mas porra, se você paga 1 milhão por mês para um cara e 10 mil reais por mês para outros, é lógico que você pensa que o de 1 milhão vai ser titular. Então, o campinho do diretor tinha Christian Elias. Agora, se acontecer um monte de coisa aí com o Christian que ninguém sabe o que, também não pode pôr na conta do diretor, né, Vitão? Não pode, mas assim, o diretor não entra em campo, como você disse, não é médico, não é nada, mas tem que estudar o histórico, né? Ele vinha de uma temporada muito ruim na Turquia, a última temporada dele, né? Esses dados existiam, né? E você fez um contrato muito longo e um valor muito alto com um jogador que vinha de uma temporada ruim. 3 anos. Então, mas a última temporada dele tinha sido ruim, né? E fez o contrato de 3 anos, enfim. Eu acho complicado. Que foi uma péssima contratação, não resta dúvida, né? Agora, eu acho que dá pra compartilhar essa culpa aí em quem trouxe, em quem aprovou, enfim. Se foi aquela coisa que você compra um jogador esperando que o empresário arrume o outro melhor, que tem muito isso no futebol também, né? Eu acho que no caso do Christian foi mais um negócio de amizade, porque foi uma promessa do Mário Gobi nos vem cá, amizade com o dinheiro do clube é duro, né? Amizade com o dinheiro do clube, né? Porque não foi dinheiro da pessoa, né? Tem mais do que as pessoas imaginam isso. Então, tem muito, mas é um absurdo, né? É um absurdo. Ninguém faz amizade com o dinheiro da empresa, né? E os reforços, hein? Teremos o Bruno Paulo e o Camacho. Eles vão chegar? O pessoal do Audax que se reuniu hoje estava tentando segurar, hoje que eu digo nessa segunda-feira, quando está sendo gravado o podcast, aliás já é terça, né? São 00:02, a gente gravando o podcast pela madrugada, mas o pessoal do Audax estava tentando segurar ainda o Camacho, mas convenhamos, né? Entre Corinthians e Audax Osasco, mesmo que eles disputem a Série B do campeonato, o Camacho deve aceitar. Na origem do gol que resultou no gol do título do Santos ontem. Ele falhou também no gol anulado do Joel, né? Ele que perdeu a bola. Os dois lados, no gol. O Lone Player 14 pergunta aqui: Marquinhos, Gabriel, Romero e Guilherme ameaçam as posições de Rodriguinho, Luca e André, respectivamente? Nossa, hein? Que disputa bizarra, hein? Joga a camisa pra cima aí. O André é uma aberração, uma contratação esdrúxula. Falei isso quando foi contratado, não foi agora, não tô sendo oportunista, enfim. Fez gol no esporte. Então traz o Boyco Leite também, que fez gol no esporte. Pelo amor de Deus. Não, né? Pelo amor de Deus. Isso. Mas a explicação que ele fez gol no esporte, explicação ridícula. É fraco. O Corinthians tem vários jogadores. Como você falou do Wilson, Belo. Pode fazer parte do grupo, entrar, fazer diferença no banco. O Luco, ano passado, fez esse papel. Entrava no segundo tempo, fez gols e tal. Agora ele não pode ser o cara de decidir. Não pode ser o batedor oficial de falta e de pênalti, como chegou a ser na temporada, e titular, o cara que faz o gol. Não pode. O mesmo vale para a maioria desse elenco. O André, no máximo, é aquele cara que 30 do segundo tempo precisa botar o 9 e põe ele ali. Não pode ser o titular, o cara que a gente precisa contar para fazer gol. Romero, idem, é aquele mas cara tá ganhando que corre, muito pra ser o cara que entra aos 30 do segundo tempo. Mas eu não fiz contrato com ele, né? Enfim. Eu acho que tem vários jogadores aí no Corinthians que tem condição de jogar no clube como reserva, como pro elenco. E tem muitos deles jogando como titular e como base do time. Esse é o grande problema. Eu acho que o Iago é um
moleque fez um bom campeonato, pode ser um zagueiro. Dá pra ser titular absoluto? Eu acho que não. Eu acho que do time que tá jogando, o Fagner tem condição de ser titular, indiscutível. O Elias tá em muito má fase, mas jogador de seleção, dá pra discutir. O Giovanni Augusto foi uma boa contratação e eu paro por aí. É claro, né? Nem o Cássio? O Cássio sim, o Cássio falhou nos gols, tomou um momento, mas tem história no clube, é um goleiro que chegou à seleção brasileira. E o Walter, que é o reserva imediato, também mostrou que tem condição. Eu acho que o gol do Corinthians, o Cássio vive um mau momento, isso ficou claro esse ano, demorou pra talvez perca a posição, mas é muita ingratidão achar que o Cássio não tem história, ele já não provou ser um grande goleiro, né? Ele já provou que ninguém faz 3 boas temporadas, não foi um jogo que ele abriu o rabo. Ele fez várias boas temporadas, desde 2012 vem fazendo bons anos, fez bons jogos, enfim. Eu acho que tá numa má fase, pode ir pro banco, não é proibido, mas não dá pra negar que é um bom goleiro. E o Walter também, sempre que foi exigido, a atuação do Walter no ano passado, no primeiro turno, no 1-0 contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo ali que talvez tenha mudado a história, o Corinthians entrou na briga pelo título ali, foi espetacular. Ele fez 2 defesas do Prato, uma no primeiro tempo, uma no segundo tempo, já no final, que pode ter mudado a história do campeonato. Não sei se vocês estão lembrados dessa defesa. Claro. Enfim, Corinthians, o gol não é problema, na minha opinião, mas tem muitos problemas, né? Naquele fatídico jogo do Pato contra o Grêmio na Copa do Brasil, o Walter foi o goleiro e pegou muita bola. O Walter seria o herói daquele jogo se o Corinthians tivesse se classificado. É porque pouca gente lembra porque foi eliminado. Mas o Walter pegou muito naquele jogo no Sul. Todas as vezes que o Walter entrou foi bem também, né? Inclusive no Telecopress, o Paulinho Borges falou que o Corinthians tem os 3 melhores goleiros do Brasil. Não que eles sejam os 3 melhores goleiros, mas o melhor time de goleiros, né? Ele tem 3 goleiros muito bons. Ele tem o Cássio, que bate bastante roupa, mas tá aí, né? Tem uma história. O Walter, que é muito técnico, e tem o Matheus Viduto, né? Pra entrar também, que é um ótimo goleiro também. O Rodrigo Timão 9 não estaria na hora da oposição assumir o Corinthians? Muito tempo no poder dá isso, vários rolos e burrada. O que vocês acham? Não é questão de oposição à situação, depende do nome, né? Depende de quem é o nome. Esse grupo político da situação mesmo faz tempo, mas foram governos bastante diferentes. Andrés, Mário Gobi e agora Roberto de Andrade. E a oposição tem mais de 100 nomes, quer dizer, depende do qual nome. Não dá, assim, em tese eu não consigo opinar. A presidência do Roberto está sendo muito boa em termos financeiros e pro futebol também. Claro que sempre há erros cometidos em contratações, jogador que não dá certo, mas foi muito diminuído em relação ao tempo do Mário Gobi. E não estou defendendo o Roberto, até porque na época do Mário Gobi o Roberto era o diretor de futebol e contratou o Pato, que foi uma das maiores cagadas dos últimos tempos no Corinthians. Mas como presidente, o Roberto tem errado muito pouco. No futebol, enfim, não é culpa só dele, mas eu achei que o desmanche não foi muito mal substituído, embora alguns colegas acham que não, que foi bem pensado, planejado. Eu acho bizarra e gigantesca a diferença de quem saiu e de quem chegou, essa é a minha opinião. É difícil você repor Renato Augusto, Jadson. Mas agora você arruma uma troca igual pelo Pato. Mas todo dia, mas foi dito na época que foi bem reposto, que o Guilherme era o cara. Então, eu discordava e continuo discordando, que o André vai ser... Não foi no mesmo nível. Vai ser muito difícil repor do nível do Guerreiro, repor do nível do Emerson, repor do nível do Jadson, repor do nível do Gil. Mas, por exemplo, o Gil é melhor que o Castan? Você achar um zagueiro igual... Não, o Gil é melhor que o Castan pra mim. Mas o Gil chegou... Não, pra mim também é. Mas o Gil não chegou com esse nome todo, chegou? Não, ele chegou na leva do Alexandre Pato e ninguém nem conhecia ele. Ele jogava no Rennes da França. Conhecia da época do Cruzeiro, enfim. Mas assim, o Paulinho chegou praticamente de graça do Bragantino. Jusilei, quando veio quase assim. Castan veio do Barueri. Quer dizer, o Corinthians, esse mesmo grupo político que entrou, Renovação das Folhas 2007, naquele time depois da Série B que subiu, fez várias contratações sem dinheiro de grandes talentos. Então, dinheiro óbvio que ajuda, mas tem que saber um pouco trabalhar, né? Sim, mas o Romarinho foi uma contratação boa. Você mesmo lembrou do Gil. A mesma diretoria que fez a cagada com o Pato trouxe o Gil na mesma leva. Exato, por isso que dinheiro não quer dizer, não é tudo, né? O Romarinho foi uma contratação. O Paulinho foi uma ótima contratação. Talvez a melhor desse tempo todo. Alain Mineiro. Eu vou embora, vou desligar. No cu, você é o Alain Mineiro. É uma magedona.
Então, mas deixa eu falar uma coisa também. Se tirasse o Renato Augusto e o Jadson no final de 2014, talvez ninguém ligasse também, né? Eles estavam em super fase em 2015. Mas tirou dessa fase, né? Quando ele saiu depois. Eu só tô falando que eles ficaram um ano lá, né? Renato Augusto é verdade. Entrando e saindo e... Então talvez eles estejam entrando e saindo também, esses jogadores. Agora, de currículo, você tem toda a razão. O Renato Augusto, ele veio da Alemanha, o Jadson veio de vários anos na Europa, os dois já tinham sido convocados para a seleção, muito diferente do currículo que a gente tem do André, do Giovanni Augusto, né? Mesmo que talvez eles joguem até melhor, a gente não sabe. Mas tem uma diferença sim na reposição, isso aí não dá para negar. Ô, Vitão, foi a Tatiane que te mandou tomar. Manda um beijo pra ela. Tatiane MS. Coraçãozinho no ar pra você. Passa. O Fábio Egi, ou Eiji, curtiu muito o Teleco Press, o programa número 1 do Teleco. Manda um abraço pra ele aí, Teleco. Abraço, Fabião. Obrigado pela audiência. Davi ou David William, programa muito bom, espero que continuem com esse projeto. Continuaremos com o projeto. Valeu, galera que participa conosco aqui pelo Twitter, mandando suas perguntas, mandando seus recados. Só para finalizar, Teleco, sobre a camisa do Corinthians, camisa nova bege, é isso? Pois é. É bege, ou é off-white, ou é levemente gelo. É o seguinte, ou é um bege muito claro, ou é um branco com um tom um pouco mais escuro, sei lá, é uma frescura, gente. O negócio é o seguinte, não é super, super branco, é um pouquinho mais... É igual aquela camisa mais puxado pro... O CP de 110 do Centenário, que o Ronaldo chegou a usar? Não, então, parece que é mais parecida, com a de 2013. Que ela era branca, mas se você colocava do lado... É bege claro, não é isso? É, um bege bem clarinho, é um branco com um pouco menos de luminosidade, em outras palavras, gente. A gente está definindo a tonalidade do bege, pelo amor de Deus. O que eu posso fazer? Isso aqui é um podcast, se fosse um videocast eu mostrava. De todo jeito, tá lá na coluna do Teleco, eu atualizei com as informações de hoje e eu troquei. O Vitão desculpa. Desculpa. Então, de todo jeito, eu atualizei na coluna do Teleco as informações de hoje, né? O Thiago fez um novo mock-up da camisa e ficou legal. De todo jeito, todas as pessoas que tiveram contato com a camisa disseram que ficou muito, muito bonita. É uma das melhores camisas que já foram lançadas aí no Corinthians. E é isso que a gente quer, né? Uma camisa bacana aí. Tem muita gente que adora a camisa, faz coleção, e essa daí parece que vai ser muito boa. E a preta é toda... Então, eu não vi a segunda camisa ainda. Eu não ouvi falarem da segunda camisa. A primeira informação que eu tive era que ela ia ser listrada, lembrando a de 2013, né? Que era aquela camisa tradicional, com listras, que nem a do Palinha em 79. A camisa 2 do Corinthians é histórica. É a camisa de 77. Inventem essas merdas de 300 uniformes, mas para essa mania maldita de tirar o segundo uniforme do Corinthians, que é preto, com listras pretas mais grossas e brancas finas, como Deus Basílio usou em 13 de outubro de 77. Pare com essa merda de tirar a camisa 2 do boss. Quer inventar 300 uniformes? Mas é o fim do mundo o Corinthians não ter uniforme 2, que é uniforme em qualquer lugar do mundo, tem camisa branca, tem camisa... O uniforme 2 do Corinthians, em qualquer lugar do mundo a pessoa vê e fala, é o Corinthians. Então essas merdas de invenção não pode acabar com o uniforme 2. É uma vergonha essa merda que inventaram, desse número dourado que não dá pra inventar, essas bostas. Tem que ter o número 2, tá bom? Um momento de indignação eterna. Depois dessa... A cornetas do Vitão podia ser só sobre as camisas. Depois dessa fica o convite pra quem quer ver a foto da camisa entrar na tua coluna, né, Teleco? Vai ser melhor do que ficar tentando definir aqui no podcast, com certeza, né? Cru. Já são 25 minutos tentando definir. Cru, não é? É cor de presunto. Cor de presunto defumado. Vamos virar Teleco. Tom pastel, gente. Existe tom pastel? A Nike mesmo já soltou uma imagem da camisa, né? De parte da camisa, então dá pra ver a tonalidade. Se é bege claro, off-white, cru, creme, cream, tanto faz. Um abraço, Teleco. Até o próximo podcast, amigo. Vambora, o que a falta de jogo não faz. Um abraço, até o próximo. Até o 80. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Falou, Vitor Guedes. Camisa 2, toda preta, hein? Não, preta,
com listas brancas tradicionais como 37 houve uma merda.